Qual é o papel do pai para a criança? Temos as marcas? Temos. Mas o que a gente vai fazer com isso? Pai não é mãe 2. Pai é pai. O homem, ele precisa ser convocado também para esse cuidado. E agora, depois de 8 anos, então ele quer a separação e aí ele quer ser pai? Ele não me ajuda com nada. Essa frase tão comum mostra a sobrecarga das mães e também como a gente ainda pensa a divisão de cuidados, como se o pai fosse mero coadjuvante. Para conversar aqui hoje, no meu sofá, eu trouxe a Débora Mira. Ela é psicóloga, psicanalista, especializada em crianças e adolescentes, mas com quem eu divido também pacientes adultos, famílias inteirinhas. Senta aí também para conversar com a gente. Débora, para a gente começar a nossa conversa, a gente fala muito sobre maternidade, a gente fala pouco sobre paternidade. Tem um termo que é o parentalidade que englobaria as duas coisas, né? E aí a gente poderia pensar nessa orientação que é feita ao mesmo tempo, só que a gente quase não usa. Me fale um pouquinho disso. Sim. Então, primeiro eu quero te agradecer o convite, É um prazer. Porque é um tema que nos é tão caro, né? Se a gente pensar mesmo na história social, né, da mulher, e aí vem, né, a maternidade. Então, é muito gostoso poder ir desdobrando, né, esse tema. E sim, a gente fala muito sobre maternidade, porque fomos constituídos dessa forma, né? Fomos aprendendo, então, que a mulher precisa cuidar. E que o homem é o genitor, o homem é aquele que provém. Então, fomos divididos. Né? Mas E na divisão é como se a mãe ficasse com o bebê, né? Isso, a mãe fica com o bebê e com os cuidados. Então, ela é mãe do bebê, ela cuida da casa. Eles são um combo. Isso. E o pai tá ali do ladinho. E o pai tá ali do ladinho. Então, aprendemos assim, né? Mas hoje, atualmente, a gente já tem esse termo que vem nos ensinar, que vem de alguma forma nos cutucar, né? Para que a gente dê espaço para um terceiro, né? A psicanálise trabalha muito sobre esse terceiro, né? Sobre a importância desse terceiro na relação. Além da mãe e do bebê. Além da mãe e do bebê, porque inicialmente é uma relação dual, mãe e bebê. E depois tem um terceiro, né? E essa mãe, ela precisa estar ali para então deixar entrar também. Quando um pai ele é ausente, a gente pode então ter, porque o primeiro pensamento que vem é desinteresse, né? A gente pode ter outras nuances além de desinteresse num pai que é ausente? Podemos, né? A gente precisa pensar primeiro nessa singularidade. Então, cada um de nós temos a nossa história. Então, e esse pai também tem a história dele. Ele pode estar ausente porque, de alguma forma, a história com o pai dele também foi ausente, então ele repete. Ele pode estar ausente porque ele não ganhou um espaço nessa relação. Certo. E ele pode estar ausente porque ele não dá conta de sustentar. Eu gosto de fazer uma pergunta quando eu vou receber, antes de receber as crianças, recebo os pais, né? Sempre coloco que pode ser um responsável ou os dois, pra gente até entender que o movimento que vem. Quem é que vem? Quem é que chega quando eu coloco o responsável? Isso mesmo. E aí, uma pergunta que eu gosto de iniciar é em que momento da vida você estava quando chegou essa notícia? Se esse filho foi desejado, se ele foi programado, se ele foi, né, idealizado, porque vem um filho idealizado. Né? Então, e daí aparece a criancinha real, né? E aí aparece a criança real. Tem a idealização do que é o bebê e o bebê que vem. Isso que não é perfeitinho igual a gente imaginou que ele fosse ser. Não, nunca é. Nunca é, né? Mas existe uma idealização, né? Quando você traz isso de que como os pais dos bebês foram criados, né? Como eram os pais, essa questão tanto do modelos da construção social quanto do afeto mesmo. Isso é modificável, Débora? Isso é trabalhável? Sim, né? Primeiro que a gente gosta sempre de pensar que nós somos a genética mais o meio. O meio, PM, pai e mãe, cada um com a sua história. Perfeito. Né? Partindo disso, nós temos a nossa escolha. Quando eu recebo adultos, né? E aí tem lá, né? Porque minha mãe, porque meu pai, porque... Então, a gente não culpa, não é uma questão de culpabilizar, né? Mas é uma questão de, primeiro, pensar quem foram esses pais, para daí, então, entender quem
queremos ser também. Uhum. Temos as marcas? Temos, mas o que a gente vai fazer com isso? Aham. E marca a gente sempre vai ter, né? Sempre. E sempre vai deixar E também. sempre vai deixar. Sempre vai ser imperfeito. Isso. Isso que você fala é super importante, porque se a gente consegue entender que o que os nossos pais nos deram, no sentido de estar pronto para ser pais, que é quase nada, Aham. a gente vai entender que a gente também, né, também não vai ser perfeito. E aí a gente consegue fazer um bom trabalho. Perfeito. Né? Então, queria só resgatar ali a questão da parentalidade, que é justamente isso, né? Quem está disposto a esse cuidado? Quem está disposto a sustentar esse cuidado? A ser responsável pela criança. Isso mesmo. E que às vezes tem um avô, tem a avó, aí a gente poderia abrir, né, um leque que hoje não cabe aqui, mas a questão da adoção, dos pais separados, e aí todos os modelos de famílias que a gente tem hoje. Também os casais homoafetivos, Isso. toda espécie de junção de pessoas que vão cuidar de um neném. Isso. Quando você me disse do que poderia fazer com que o pai fosse ausente, você trouxe a questão da crítica, né? Porque daí a gente tem a tentativa das mães muitas vezes de serem perfeitas, a crítica aos pais. Eu lembro que um dia minha terapeuta disse para mim, mas Lígia, pai não é mãe 2, pai é pai. Como é que você vê essa questão das críticas das mulheres, os homens se retirando porque existe a crítica, mas às vezes eu também vejo homens se aproveitando da crítica para se retirar? Então, quando a gente pensa, eu gosto de pensar sempre nesse desejo, né? Localizar onde está o desejo do sujeito. Seria muito bom se esse filho fosse sempre desejado. Nem sempre é, Não. né? A gente já parte desse ponto, né? Isso, a gente parte Às vezes desse ele ponto. é um incômodo e não um desejo. Isso. Então, a gente precisa avaliar que, de alguma forma, a mulher, ela socialmente, ela está para o cuidado, socialmente, né? Então, ela se cobra muito desse lugar de cuidado e de dar conta, né? Então, assim, de algum modo, o homem, ele precisa ser convocado também para esse cuidado. Então, conversar sobre seria extremamente importante, antes desse filho chegar, inclusive, né? A gente de base não sai de um lugar onde o homem entende que o papel é dele também de cuidado. Como é que você entende? Qual é o papel do pai para a criança? Tem como a gente pensar isso, delinear isso? Temos. Quando a gente pensa em pai, mãe, gosto, né, de pensar, né, na teoria, né, que sustenta o meu trabalho, que fala de funções. Então, nós temos a função paterna e a função materna. A função paterna é o terceiro da relação, como a gente colocou. Então, Lacan fala no seminário 5, se eu não me engano, que a mãe é um crocodilo com uma boca bem aberta, uma bocarra aberta. E o pai vem com um bastão para segurar essa boca, né? Uma metáfora aí colocando, no sentido de que se não entra uma função paterna, que é o terceiro da relação, essa mãe vai ficar numa relação e ela pode engolir esse filho. Então, dividir esse cuidado é importante. A relação do filho com a mãe, de forma geral, fica mais saudável com a presença do pai, é isso? Isso mesmo. O pai traz um contrapeso a essa nossa voracidade com o neném, que dá vontade de engolir ele de volta para dentro da barriga. Perfeito. O pai vem e neutraliza um pouquinho essa nossa intensidade com a criança. Isso, porque se a gente pode pensar que o pai, ele vem como a lei, ele vem como interdito desta relação. Opa, o mundo não é só vocês aí, o mundo é também isso, né? E aí o pai vem, então, trazendo, de algum modo, essa lei. Tanto que nós temos, né, uma expressão que é o nome do pai, né, dentro até propriamente da psicanálise, falamos, né, que o pai é essa lei, né, que vem então se apresentar para esse filho. E quando você me diz que a gente tem que convocar os pais de forma geral, claro que a gente tem, homens que já estão entendendo esse papel de cuidado, que conversam já na gestação, que fazem terapia, a gente tem os lindos, mas de forma geral eles têm que ser convocados para o cuidado. Só que quando eles são chamados, muitas vezes eles escutam como crítica, né? Mas eu já faço tanto, mas olha o tanto que eu trabalho. Como é que a gente pode tentar comunicar esse pedido de ajuda
Não é nem um pedido de ajuda. Olha, eu falando, né, o que eu disse no começo. Mas é justamente seria uma ajuda isso. e não é. Isso. Como é? É social isso. Muito forte na social. gente, enraizado, né? Mas é dividir. Como convocar o pai para ocupar o papel que é dele, que não é ajudar a mãe, que é existir enquanto pai para o bebê. Como é que as mães conseguem, tem alguma aí orientação? Como é que eu convoco esse cara para ser pai do filho dele, sem que ele entenda que é uma crítica? Bom, primeiro começa lá no início, né? Se a gente conseguir falar sobre isso no nosso relacionamento, Comunicação, é a base, né? a comunicação que é a base, né? Somos sujeitos de linguagem, Sim. né? Então é isso que nos difere, inclusive. Então, inicialmente já é falar sobre, né? Às vezes as relações acontecem, elas iniciam, um quer ser, né? Quer ser pai, um quer ter filho, outro não quer ter filho, um quer ser mãe, enfim. Então, essa base de conversa, ela é extremamente importante. Mas o que acontece? A mãe, né, a pessoa que está ali fazendo essa função materna que a gente coloca aqui como mãe, ela precisa, de algum modo, incluir esse terceiro, né? Vamos falar então esse sujeito que faz a função paterna nesses cuidados desde o princípio. Então, a gente precisa avaliar como que essa mulher está incluindo esse sujeito nessa gestação, né? Como que ela está incluindo também nesses primeiros meses, de que forma que ela está convocando e comunicando essa presença dele, que atualmente a gente vê a importância, né? E eu vou colocar aí uma expressão que pode chocar, mas o desastre que é não ter alguém que faça essa função paterna, né? Então comunicar, conversar, de algum modo deixar claro, né, essa importância para ela também. Tá. Então você não está fazendo apenas pelo bebê, você está fazendo por mim, você está fazendo por nós, você está fazendo pela relação. Pela família. Pela família. Isso de convocar fica ainda mais complexo. Eu gravei um episódio com a Priscila Pires, que é pediatra. Se você não viu, volta ao episódio 2. E ela estava falando do quanto orientação fica ainda mais difícil com pais separados. Porque fica um jogo, os limites não ficam consistentes, as regras fica uma tentativa, às vezes, até de, né, criança é mais minha, gosta mais de mim. Como é que você vê? E aí, um outro ponto. Essa mulher vai estar lidando com o luto da separação, ela não queria mais ver esse cara nunca na frente dela, só que ele é pai da criança. Como é que... Me conta. Bom, a gente parte do princípio que não somos perfeitos, né? Que é muito difícil. Partir desse princípio é sempre ótimo. Que é muito difícil, né? Eu trabalho com muitas famílias que me procuram. Temos muitas famílias. Isso. Em processo de separação, já separados, de todas as formas. E aí... E temos muito a gente tem muito disso, né, Débora? A gente vê isso que eu tô te colocando, de casais separados, onde o diálogo é muito importante. E eu te vejo muito fazendo esse intermédio de... Não, mas vamos deixar ele cuidar, de você pegar na mãozinha e ajudar a pensar que é importante, né? Porque numa separação tem esse luto e tem uma ferida narcísica aí, né? Tem uma dor a mais, trazendo um pouco, né, do contexto, algo muito concreto. Então, um recorte de um caso clínico. Temos aí um casal separado, onde o pai, de alguma forma, após a separação, começa a ser mais efetivo. A ser mais pai? Isso, exercer essa função de um outro modo, né? Aprendendo a cozinhar, aprendendo, né, a olhar para os cuidados primários também. A dar banho. Tudo, a fazer a tarefa. Né? Bom, quando a gente começou não fazia tarefa, né? Mas assim, né, a tarefinha da escola. Mas esse caso... Ele veio para a rotina. Ele veio para a rotina. Mas só depois da separação. Mas aí, neste caso em específico, eu acho que é legal a gente trazer, porque eu precisei fazer um acolhimento com essa mãe, no sentido de que ela não deu conta disso. Então ela traz a fala, né, de que eu parei a minha vida profissional para cuidar dos filhos, né? Eu cuidei desses filhos e agora, depois de 8 anos,
então ele quer a separação e aí ele quer ser pai? Isso não é justo? Isso não Esse é tempo justo? todo eu tava dando conta sozinha, sendo que tá aí. Ele tinha capacidade, ele consegue fazer. Imagina a raiva que essa mulher tá. Eu estaria com muita raiva no lugar dela, muita raiva. E aí, qual é o nosso papel enquanto profissional? Primeiro é acolher, né? Acolher essa mãe. Validar, né? Você tem razão de estar com raiva. Isso. Porém, vamos pensar juntas, né? Essas crianças Mas também vamos pensar, vamos lá. Isso. A gente tem vários papéis na gente e ok, você mulher está com raiva e tá super autorizada e certa de estar com raiva. Não é que, né? Isso. Não é invalidado, não é um sentimento real que atravessa mesmo. Ao mesmo tempo que a gente vai ter que coexistir com você é mãe e você precisa cuidar da criança, tem que cuidar da criança. E mãe não é pai. E mãe não é pai. Né? E o quanto esses filhos estão ganhando com esse pai ativo. Sim. Né? Ativo, e aí, né, a gente estruturou, inclusive, a rotina a ponto de o pai agora fazer a tarefa com eles enquanto está com eles. Né? Organizar, levar para a escola, buscar. Que demais. Então, ele precisou se separar para fazer isso. Mas ele conseguiu. Conseguiu. E agora, bem inusitado, mas essa mulher que precisa se reorganizar, já que aquele homem virou pai. Isso. É isso aí. Então, como as coisas podem ser complexas, né? São complexas. E, ao mesmo tempo, elas podem, né, de alguma forma, ser mais simples quando a gente vive essa dor. Então, é muito importante que a mulher localize essa dor. Sim. Né, e viva esse luto, porque é mais um luto, né? A mulher passa por vários lutos, né? Então, quando ela, de alguma forma, né, sabe da notícia, né, que vai ser mãe, enfim, né, que temos um bebê chegando, ela não é mais a filha. Ela é agora a mãe que virou filha. Esse é um luto ali. Ampliando o tema, mas os avós também têm esse luto, né? Porque eles deixam de ser pai e mãe e passam a ser avós. Isso. Ser avô deve ser uma coisa, ou ser avó muito, muito maravilhosa. Espero ser um dia. Eu também. Mas eles têm um luto de perder o poder, né? De ser pai e mãe. Isso. Como essa paciente teve um luto de perder esse poder matriarcal tão ampliado que ela tinha com a ausência do homem. Então, quando você fala, né, da questão dos pais separados, é muito importante que a gente consiga, então, alinhar, né, a questão da visita, alinhar os objetivos. Então, inclusive eu sempre falo, né, os pais não se separam, quem separa é o casal. Os pais vão ser pais, independente da idade. Eles não podem se separar, né? Não. Né? Que bom se eles conseguirem não se separar. O ideal é que eles não se separem da parentalidade, que eles continuem cuidando junto das crianças. Tem voltando para pedir ajuda, embora a gente queira que, na verdade, o homem é um cara, assuma o papel que é dele, em algumas situações a gente tem sim isso de pedir ajuda, né? E foi algo que eu aprendi muito depois que eu virei mãe, a pedir ajuda, a parar de achar que eu dava conta de todas as coisas, porque vira conta demais, né? Por que é tão difícil pra gente pedir ajuda e aceitar ajuda sem criticar? Porque aprendemos. Fomos constituídos assim, né? A mulher tem que dar conta. E aí, quando a mulher... É a mulher guerreira, né? A mulher guerreira, né? Então, quando a mulher, inclusive, começa, então, a ocupar o mercado de trabalho, ela não divide, ela vai anexando as funções. Né? Então, agora, ela, além de cuidar, o que acontece? Ela também trabalha, ela também traz, ela também provém, mas ela não divide. Não foi organizado o que antes era só feito por ela, né? Foi só colocado a mais. Por isso que se a gente pensar nas brincadeiras da criança, e a gente vê muito isso na clínica com criança, hoje os meninos, alguns poucos meninos, brincam com bonecos, com ursos, né? E isso também é aprender a cuidar. Então hoje a gente já olha para esse papel de que o homem também cuida. Ainda assim, ele é estranho, mas já se vê isso. Já entrando um pouquinho ali no papel de cuidador também. Mas é complicado, né? É complicado. E é uma construção de uma sociedade inteira. Tem uma paciente que me contou outro dia que a única função do marido, a nenezinha dela deve estar com uns 6 meses. A única função do marido era
trocar a lixeira de fralda suja. Ele não tinha mais nenhuma tarefa. Só que ele não estava checando a lixeira de fralda. E aí um dia ela avisou para ele: ei, a lixeira tá cheia. Ele foi lá e empurrou as fraldas e compactou para caber mais a lixeira fedida de cocô. Então é uma coisa que eu vejo muito, a invalidação da queixa. A mulher traz a queixa, ela fala, ela comunica ao outro a necessidade, o desejo dela, do neném, da família, e o outro invalida a queixa. Não, ó, era só empurrar que cabe mais, eu não preciso trocar agora a lixeira. Como é que a gente lida com isso, Débora? Então, eu diria que normalmente, não sei se eu vou acertar nesse caso, mas assim, né? Mas você me disse que não tem certo e Não errado. tem certo, não, mas então eu queria você não dizer tem como... da condução da mulher, é que normalmente ela desiste, né? Quando Sim, ela pede, né? normalmente ela Quando desiste. ela pede, ou quando ela combina, ou quando ela divide e não é feito, então, ou ela surta, né? Ou ela desiste. Aham. Né? E aí ou o pedido vem desorganizado porque ela Isso, surtou, e aí de alguma forma isso também vai ser invalidado porque sim, olha porque vai depor louca. contra ela. Olha só, o jeito que ela me pede. Tá completamente desequilibrada essa mulher, não sabe mais quando tá cheia ou vazia uma lixeira. Isso mesmo, então assim... Ou ela desiste, realmente. Ou ela desiste. Ou a gente surta, o que não funciona, ou a gente larga a mão e tá, deixa eu fazer então. Então, e aí eu sempre digo que desistir não é uma escolha. Às vezes é uma... Desculpa, retificando. Desistir não é uma opção, mas pode ser uma escolha. Né? E aí é para tudo. Quando a gente trabalha, inclusive, ali com os pais, tem coisas que não são negociáveis com os filhos, e tem outras coisas que a gente pode conversar. Mas aí é o quanto eu estou disposto a sustentar isso. Então, a gente precisa sustentar que a lixeira está suja. Vem cá, vamos conversar, né? E aí a gente conversa mesmo, a gente fala que, né, de que modo, então, que a gente pode resolver essa situação. Só que é difícil fazer isso sem dormir, com um bebê pequeno. Muito difícil. Conversar de forma assertiva, comunicar de forma clara. Com uma boa prosa comunicação ali, não né? violenta. Isso. Por isso que falar sobre a maternidade, né, e aí, né, sobre ter um filho e realmente fazer essa função, é entender que a maternidade, que ter um filho não é coraçãozinho, né, não é isso, é da ordem de um amor, gigantesco. Mas a gente não romantiza a maternidade. Né? E infelizmente a sociedade ainda romantiza. Então assim, as mães... A sociedade romantiza até a sobrecarga da mulher. Isso, né? Que eu ia falar, então tem que amamentar a qualquer custo, tem que trabalhar, cuidar do filho, levar para a escola a qualquer custo. Estar linda. Não, super, né? Tem que estar ali sempre linda, né? Então, fazer tudo isso e ainda assim conseguir conversar. Mas é isso, é uma tarefa difícil, mas precisa. Quando você fala que desistir é uma escolha, mas é uma escolha ruim, né? Porque quando a gente desiste, a gente se sobrecarrega, e de alguma forma esse nosso papel de facilitadora, de que o homem assuma o papel paterno que é dele, a gente para de fazer essa facilitação de que o pai seja pai, né? Mas quando a gente, vamos dizer, né, partindo desse viés aqui que a gente está conversando, aí essa escolha de desistir é desistir da relação. Ah, tá. Né? Aí então a gente tem que investir. Porque aí você desiste da relação. Desiste da relação. Você desiste do outro, né? Isso. Só que algumas mulheres escolhem desistir e aí vão então criar esse filho e lá na frente não tem mais um casamento. Então assim, ou você investe nisso, ou você sustenta que essa lixeira tá cheia, e aí é simbólico, porque a lixeira tá cheia mesmo. Estou de saco cheio. Estou de saco cheio. O saco da lixeira tá cheio, o meu também. Isso, então aí o que a gente vai fazer? É a conversa, é a terapia, aí sim é procurar ajuda. Aí eu diria procurar ajuda, que daí já não é nem do terceiro, é um quarto, né? E quando a gente pensa em todas essas funções, a gente também pode ter uma rede de apoio. Sim, né? Que daí não é nem a questão de dividir com o seu companheiro, com a sua companheira, com esse terceiro que está ali, né? Nessa rotina estrutural.
são os avós, é a babá. Eu gosto desse trabalho de encorajar as mulheres, né, que estão tendo um bebê, que elas podem sim ter uma babá, que elas podem sim, o bebê pode sim ficar com a babá para elas dormirem. Que ótimo, porque quando elas acordarem, elas vão estar bem para esse bebê. A gente ama muito mais o bebê depois que a gente dorme. Isso. E os filhos precisam saber que a gente ama outras coisas além deles, como dormir. Por aí. Felipe sabe. Os meus também. As plantas. Ontem ele perguntou, mas mamãe, você gosta mais das plantas do que de mim? Só porque eu ia cuidar das plantas, depois de passar 2 semanas viajando com ele. É isso aí, os filhos são, as crianças são espertas, né? Elas são espertas, elas querem ouvir alguma coisa da mãe, do pai, enfim. Débora, uma outra queixa super comum no consultório das mães e também nas conversas com as amigas, o tempo todo permeia isso, de que muitas vezes os pais acham que estão presentes, porque eles estão ali de corpo presente com a criança. Eles estão na sala, eles estão no quarto, eles estão na quadra, só que na prática eles não estão, porque eles estão no celular, eles estão conversando, eles estão vendo jornal, eles estão preocupados com outra coisa. Isso é muito comum que a gente veja, né? Comum. A primeira orientação que me vem e que eu faço é, primeiro, seja sincero com seu filho, seja verdadeiro. Com meu filho, não com o pai do bebê. Não, o pai tem que ser verdadeiro com o seu filho, né? Então, se eu estou ali com o meu filho, sair para tomar um açaí com o meu filho, preciso olhar no celular, se eu preciso ser sincera com esse filho. Dizer, filho, o pai precisa atender essa ligação. Nesse momento, isso aqui é realmente importante. Isso. Então, esse é um ponto, né? Agora, o que não dá é, filho, o pai precisa atender, 2 minutos. Filho, o pai precisa atender, mais 2 minutos. Ou simplesmente ficar rolando no Instagram, né? Isso. Então, assim, o que acontece? Até tem um exemplo, né? Eu ouvi uma jovem, né? Uma mãe adulta, jovem, enfim, colocando, né? Do processo dela. De que ela fez alguns processos de terapia e que ela sempre trabalhou a falta da mãe na terapia, né? Contextualizando a história dela, eles foram para o Rio de Janeiro, a família, ela, mais uma irmã, o pai e a mãe. Na infância dela. Na infância, e a mãe foi fazer doutorado. E nesse período do doutorado, o pai assumiu esses cuidados, né? Então, esse pai estava presente. E aí, no processo de terapia, ela foi observando que a falta que ela sentia não era dessa mãe. A falta que ela sentia era do pai. Então, era do cuidado materno, só que o combinado da família naquele momento era que o cuidado materno era do pai. Isso. E ele teoricamente assumiu, mas na prática ficou um buraco. E assim, o fato da mãe estar fazendo doutorado não quer dizer que ela não fez a sua função. Ela fez a sua função, só que não é o quanto tempo, é a qualidade desse tempo. Só que esse pai assumiu alguns cuidados e que daí, pensando aqui até diante da nossa conversa, não tem materno, é os cuidados com essa criança. São os cuidados que a criança precisa receber. Isso. Seja, como você falou, cuidados primários, né? Seja o lavar da comida, seja o brincar, o afetivo. Seja o afeto. Né? Então esse pai, ele estava presente fisicamente, mas ausente de afetividade. E isso acho que tem um ponto super importante de cuidado, de atenção, quando a gente fala, e alguns pais falam, porque os adolescentes principalmente me contam, né? Mas eu te dei tudo, né? Tô te dando tudo. Você teve roupa bonita, roupa de marca, então são os cuidados primários, mas não é desse cuidado que a gente também... Não é essa falta que fica, isso. né? Isso. E virando isso do avesso, porque o que a criança precisa, né? Vindo um pouquinho, só um pouquinho para as mães, às vezes a gente tá ali com a criança e tá presente emocionalmente também. Tá ali de corpo e alma presente com a criança. Só que a criança quer brincar e a gente não gosta de brincar. Também é algo que eu escuto muito, eu acho um saco brincar. Tem problema? Não tem problema. Eba. Olha, deixa a leveza, né? Vamos tirar essa culpa. Se eu tiver de corpo e alma com meu filho, não tem problema eu não gostar de brincar. Não tem problema, até porque a gente precisa pensar nesse ato do brincar, né?
tem outros tipos de brincadeira que eu posso gostar e não exatamente aquela brincadeira. Então eu tô indo para a escola com o meu filho, estou brincando de adivinhar, eu estou ouvindo uma música e cantando com ele, isso também é brincar. Então assim, a gente precisa tirar essa culpa que a gente tem de não dar conta de tudo, né? E isso é algo que a gente precisa olhar. Então, isso é o homem, isso é a mulher. A gente não dá conta de tudo. Por isso que é muito bacana quando a gente divide, né? Eu não dou conta disso. Você pode assumir? Vamos fazer uma troca? E tá tudo bem? Eu preciso de um tempo, eu vou lá na cozinha fazer ovo, fica aqui com ele. Isso. E quando você fala de alguém estar ali para brincar com a criança, é um equilíbrio, né? Que tudo é o equilíbrio na vida, é o mais difícil da gente alcançar. Mas é justamente isso, essa criança, ela tem que brincar com outros, mas também tem que aprender a brincar sozinha, né? Senão ela vai ficar dependente emocionalmente de sempre ter alguém para. Então não é dessa ordem, né? Então brincar a que custo? Não é para brincar a qualquer custo. Não é para brincar a qualquer custo. É isso mesmo. Perfeito. Que delícia conversar com você, Débora. Foi um prazer te ter aqui no meu sofá. Eu sei que você queria ler um trechinho do livro pra gente. Fica à vontade. Uma das autoras, né, que trabalha muito sobre a questão da maternidade, com vários livros aí, é a Vera Iaconelli. Eu amo a Vera Iaconelli. Gosto Depois muito. Eu vou deixar também no corpo do texto aqui na descrição do vídeo os livros dela. E ela coloca assim, né, um trechinho bem curto, que o amor pelos filhos requer tempo e convívio para acontecer e nada mais eficiente do que ter que cuidar deles para que nos apaixonemos. Filhos preenchem nosso amor próprio e costumamos nos orgulhar de suas façanhas e nos envergonhar de seus erros, como se fossem nossos próprios erros e acertos. Mas é importante que o amor não se restrinja aos momentos de orgulho e possa ser sustentado para além do nosso narcisismo. Ai, que lindo! Então precisamos olhar para isso, né? Porque realmente esse cuidado é extremamente importante, mas que é para além da gente. Perfeito! Filho precisa ir. Meninas, fiz aqui uma listinha do que precisa ficar bem guardado aí dentro de vocês. Não acusar. Trocar o você nunca faz nada por eu tô me sentindo sozinha e sobrecarregada. Delegar de verdade. Confiar que o outro pode fazer do jeito dele e que vai ficar tudo bem. Lembrar que seu filho precisa de um pai presente, não de um pai perfeito. E lembrar que a autoestima e a segurança da criança se fortalecem quando esse cuidado é feito numa parceria real. Se essa conversa fez sentido para você, compartilha com quem também precisa repensar esses papéis. E se inscreve no canal para a gente continuar conversando aqui no meu sofá.